território de batalha espiritual, lugar de confronto, libertação e restauração. Hoje você vai entrar em uma oração de fogo, conduzida com autoridade e unção, para romper cadeias espirituais profundas e silenciar toda influência oculta que tem drenado sua força. Prepare o ambiente, desligue as distrações e entre com fé nessa atmosfera de guerra. Soberano Deus, Senhor dos exércitos, Pai de toda a glória, nesta hora eu me coloco em tua presença com autoridade no nome de Jesus, porque sei que os céus estão abertos para ouvir o clamor dos que confiam na tua justiça. Eu me levanto com voz de guerra contra toda criatura espiritual sugadora que se esconde nas sombras do meu corpo e da minha alma. Espíritos parasitas que se alimentam da minha força vital, ouçam agora a sentença do sangue do Cordeiro. Vocês foram vencidos. Todo encosto espiritual disfarçado de cansaço, todo espírito que entra sorrateiro pelas portas da alma, com aparência de tristeza, de estafa, de confusão, eu te desmascaro agora pela luz do Espírito Santo. Eu profetizo que toda entidade oculta que se alimenta da minha energia emocional, física e mental é agora queimada pelo fogo que sai do trono de Deus. O altar do Altíssimo está aceso e não há treva que suporte sua glória. Eu invoco a espada flamejante dos anjos guerreiros para cortar todos os cordões invisíveis que me ligam a essas criaturas sugadoras. Nenhum elo antigo, nenhuma herança espiritual corrompida permanecerá. Tudo que se alimentava da minha vida, agora seca, agora definha, agora é lançado nas profundezas. Senhor, eu declaro que meu corpo é templo do Espírito Santo. Não há lugar para larvas espirituais, para espíritos cansadores, para formas malignas que andam como sombras me oprimindo. Eu oro para que a luz do Cordeiro resplandeça dentro de mim, nos meus ossos, na minha pele, nos meus pensamentos, nos meus nervos e nos meus sonhos. Onde essas entidades se escondiam, agora há fogo. Onde havia escuridão, agora há glória. Todo espírito sugador que age durante o sono, que entra pelas brechas da mente fragilizada, que planta pesadelos, paralisias noturnas, cansaço inexplicável ao acordar, eu te repreendo em nome de Jesus. Você não terá mais acesso à minha noite. Os anjos do Senhor guardam minha cama, selam meus pensamentos e expulsam todo o invasor espiritual. Eu profetizo noites de descanso santo, sonhos limpos e presença divina ao meu redor. Espíritos drenadores que fingem ser tristeza crônica, apatia, abatimento emocional, medo constante e pressão sem causa aparente. Agora eu te vejo. Você está exposto. E pelo poder da palavra eu declaro que tua função está cancelada. Tu não tens mais licença para permanecer. O sangue de Jesus Cristo cobre minha alma e sela toda brecha emocional com autoridade. Minha alma não será mais campo de drenagem espiritual. Pai Santo, cobre agora cada célula do meu corpo com tua luz. Se houver algum ponto frágil onde encostos se instalaram, envia agora a tua unção destruidora. Eu clamo para que o fogo celestial queime tudo que é estranho, que todo hospedeiro espiritual maligno se desintegre, que todo ninho de demônios escondido no sistema nervoso, nos órgãos ou nos ossos, seja agora exterminado sem deixar raiz ou lembrança. Eu oro com fervor por libertação completa. Se houver qualquer criatura do inferno que tenha entrado por traumas, acidentes, perdas, feridas ou choques emocionais, eu declaro: você não permanecerá mais. O meu passado está coberto pelo sangue do Cordeiro. As portas que um dia se abriram por dor estão agora lacradas pelo Espírito Santo. Eu declaro cura nos meus pontos de vulnerabilidade. Todo espírito que se aproveitava da minha dor é lançado fora. Senhor, eu entrego a Ti meu sangue, minha respiração, meu metabolismo, tudo o que sou, tudo o que move dentro de mim, é consagrado ao Teu trono. Nenhuma criatura das trevas terá liberdade para sugar o que pertence ao Teu templo. Todo espírito que se alimentava da minha vitalidade está agora quebrado em nome de Jesus. Não restará nada da estrutura espiritual que o mantinha. Eu profetizo fraqueza sobre o inimigo e força dobrada sobre mim. Deus vivo, sela com fogo as áreas internas onde havia influência maligna.
Derrama óleo purificador sobre minha pele espiritual. Todo ponto de ligação com forças invisíveis sugadoras agora se rompe. Não existe mais conexão. Eu ordeno que toda corrente oculta seja quebrada. E onde havia opressão silenciosa, agora brota liberdade. Onde havia presença maligna e invisível, agora há a glória de Deus preenchendo cada vazio. Declaro que a unção do Senhor cobre minha cabeça e escorre como óleo fino sobre todo o meu ser. A unção quebra o jugo, remove o peso e expele toda criatura que estava agarrada espiritualmente ao meu corpo. Eu sou livre pela autoridade de Jesus Cristo. Eu sou selado com a luz divina. Todo ciclo de drenagem espiritual cessa agora. Não haverá mais roubo de energia. Não haverá mais exaustão inexplicável. Não haverá mais desgaste sem causa. Espíritos que se escondem na rotina, nas distrações, nos detalhes diários para sugar discretamente a força dos filhos de Deus, eu te identifico. Você perdeu sua camuflagem. Eu ordeno que seja retirado com violência. Anjos do Senhor, entrem em guerra agora ao meu redor. Nenhum ser oculto terá paz. Nenhum espírito sugador terá descanso. Sejam perseguidos pela espada flamejante do Senhor e lançados para longe da minha casa e da minha alma. Senhor, eu levanto minha voz e declaro em nome de Jesus que toda ligação feita por mim, por meus antepassados, ou por ignorância em qualquer esfera espiritual, é agora dissolvida pelo poder do sangue do Cordeiro. Nenhuma aliança feita fora do teu espírito terá direito legal de permanecer ativa. Todo voto, toda promessa, toda aliança verbal, emocional ou inconsciente, que me ligou a fontes impuras, que abriu caminhos para espíritos sugadores se instalarem em minha vida, agora eu anulo pela palavra de Deus. Eu declaro que a minha boca, os meus pensamentos e o meu sangue estão selados por Cristo. As palavras que me prenderam estão canceladas. Os pactos que me conectavam ao cansaço crônico espiritual foram quebrados agora. Senhor, mostra-me onde as brechas foram abertas. Revela onde os portais espirituais ainda estão acessíveis. E enquanto clamo, sela com tua presença cada um deles. Eu declaro que nenhum encosto espiritual terá mais passagem pela minha história. Os pactos foram rasgados, os altares foram derrubados, os vínculos foram dissolvidos. Toda corrente invisível que alimentava o parasitismo espiritual está agora no chão, queimada pelo fogo santo. Meu Deus, se houver objetos, lugares, lembranças ou símbolos carregando contaminação espiritual, seja em minha casa, em minha mente ou em minha história, eu os rejeito agora. Tudo que pertence ao velho homem, tudo que carrega aroma de impureza, tudo que serve como canal de sustentação para espíritos sugadores, eu declaro, não tem mais poder. Eu os renuncio e os queimo espiritualmente com a autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Pai eterno, quebra agora todos os laços afetivos, emocionais ou espirituais que me ligam a fontes que drenam minha unção, minha energia, minha saúde, minha alegria e meu foco. Relacionamentos que serviram de isca para a opressão, alianças disfarçadas de amizade, vozes que me conduziam para a estagnação espiritual, agora são desligadas pela espada do Espírito. Nenhuma corrente afetiva maligna ficará de pé. Declaro com fé que a raiz de toda a opressão foi atingida. Espíritos que se ancoravam em votos secretos, pensamentos escondidos ou práticas passadas, vocês foram desmascarados, e pela autoridade do Espírito Santo, eu os arranco até a raiz. Nenhum solo da minha vida servirá mais de alimento para vocês. O solo da minha alma está consagrado ao Senhor dos Exércitos, e nada maligno germinará nele outra vez. Jesus, que tua voz ecoe como trovão em todas as dimensões espirituais e proclame: este filho está livre, esta filha está selada, esta vida está lavada. Toda acusação feita sobre pactos antigos está anulada. Não há mais brecha. Os decretos foram quebrados, e onde o inimigo exigia direito por alianças passadas, agora se ergue o estandarte do sangue que clama mais alto do que qualquer voz do inferno. Eu me desligo agora de toda influência territorial que conectava minha vida a lugares contaminados, a regiões de trevas, a pontos espirituais estratégicos usados por espíritos sugadores para monitorar, acessar e drenar os filhos de Deus. Declaro que nenhuma coordenação maligna tem mais acesso a mim.
Todo rastreamento espiritual é desfeito. Todo radar oculto é destruído. Estou fora do alcance da vigilância das trevas. Senhor de justiça, eu consagro cada área da minha alma ao teu domínio. Minha memória, minha imaginação, minhas emoções e minhas vontades. Eu selo essas áreas com a tua presença. Tudo o que antes era usado como brecha ou estrada para drenagem espiritual, agora está blindado. Meu interior é território santo. Minha alma é templo da tua glória. Não há espaço para a ação oculta de nenhum encosto disfarçado. Eu oro com autoridade para que todo acesso concedido por envolvimento com práticas ocultas, por participação passiva ou ativa em ambientes espiritualmente carregados, agora seja encerrado. A porta foi fechada. O ciclo foi encerrado. O vínculo foi destruído. O trono de Cristo foi estabelecido no centro da minha história. E onde antes os encostos se assentavam para sugar, agora só há espaço para o Rei da Glória habitar. Eu me levanto como guerreiro do Senhor, para declarar que o poder da cruz é maior do que qualquer pacto antigo. O sangue de Cristo é superior a qualquer marca espiritual feita por erro, ignorância ou engano. Toda marca espiritual visível ou invisível que me conectava ao mundo das trevas é agora apagada pelo sangue do Cordeiro. Eu declaro: nenhuma marca que não vem de Deus permanecerá sobre mim. Todo espírito sugador que se alimentava dessas marcas está agora em pânico. Eu profetizo confusão no campo inimigo. As ordens malignas que sustentavam esses vínculos foram canceladas. Os pactos que sustentavam sua presença foram quebrados. E pelo poder do nome de Jesus Cristo eu ordeno: saiam agora. Soltem minha alma. Soltem meu corpo. Soltem minhas emoções. O domínio foi arrancado de suas mãos. Declaro libertação completa de toda a herança espiritual corrompida, que me ligava a fontes espirituais sugadoras. Se vieram por sangue, estão quebradas. Se vieram por cultura, estão cortadas. Se vieram por consagrações feitas em gerações passadas, estão anuladas. Eu sou nova criação em Cristo Jesus. Nada que venha de linhagem espiritual corrompida permanecerá ativo. Todo encosto geracional foi expulso em nome de Jesus. Senhor, sela agora com tua unção os lugares espirituais onde o inimigo costumava se alimentar. Que não reste brecha, nem sombra, nem sinal de acesso. Sela com fogo, sela com luz, sela com glória, sela com tua palavra. Que minha alma, meu corpo, meu espírito, minha casa, meus caminhos e meus pensamentos sejam como muralhas de luz, onde nenhuma criatura sugadora consiga sequer tocar. Senhor, nesta hora santa eu clamo contra toda a operação das trevas que se manifesta durante o sono. Eu me levanto em guerra contra espíritos que se aproveitam da vulnerabilidade da noite para lançar setas, chupar força vital, infiltrar-se nos pensamentos e manipular atmosferas. Declaro em nome de Jesus que nenhum espírito sugador terá poder sobre meus sonhos, meu corpo adormecido ou minha mente inconsciente. Eu profetizo que enquanto durmo, anjos do Senhor estarão de guarda em pé ao redor da minha cama. Toda a ação oculta de encostos noturnos que se alimentam de energia espiritual está quebrada. Espíritos que visitam no silêncio, que sentam no peito, que paralisam os membros, que provocam calafrios e peso, estão agora destruídos pela espada flamejante do Espírito de Deus. Não terão mais espaço. Eu declaro que toda a paralisia do sono causada por presença maligna é desfeita. Nenhuma força invisível poderá me tocar. Eu estou blindado pelo sangue de Jesus. Os quartos onde repouso são consagrados. Os lençóis, o travesseiro, os portais espirituais daquele ambiente estão selados. Onde antes espíritos vampíricos vinham sugar paz e descanso, agora será território de descanso celestial e manifestação da presença do Altíssimo. Senhor, eu clamo pela unção protetora sobre cada ciclo do meu sono. Declaro que nenhuma criatura espiritual poderá caminhar sobre mim, se assentar sobre mim ou rodear minha cama. Profetizo que toda a frequência demoníaca usada para acessar minha mente dormindo é agora silenciada. Que todo som, ruído ou sussurro maligno seja interrompido. O silêncio do céu encherá meu ambiente com paz sobrenatural. Todo espírito que entra em sonhos com disfarces
manipulando imagens, provocando medo, engano, confusão e desgaste emocional, está exposto. Eu quebro agora os códigos espirituais que autorizavam essas manifestações. Declaro que nenhum pesadelo, nenhum cenário repetitivo de opressão, nenhuma sequência de tormento será mais permitida. Eu sou protegido pelo escudo da fé, até mesmo quando durmo. Pai Santo, cobre minha mente com o capacete da salvação enquanto repouso. Todo espírito que se aproxima tentando se alimentar da minha energia durante o descanso será repelido como cinza pelo vento do Espírito. Minha mente não é campo de testes para demônios. Minha alma não é arena para batalhas infernais. Enquanto durmo, teu Espírito vigia por mim. Tua glória cobre minha alma como um manto de fogo. Espíritos que vêm disfarçados de pessoas conhecidas em sonhos, que tentam seduzir, enganar ou envolver em laços, estão agora desmascarados. Nenhuma forma espiritual terá permissão para acessar minha mente com aparência ilusória. Eu vejo além da aparência. O Espírito Santo me dá discernimento mesmo em descanso. Profetizo sonhos santos, visões claras, revelações de Deus e não distorções do inferno. Senhor, eu te peço, fecha agora todo o portal dimensional que foi aberto no campo espiritual através do medo, do trauma, de práticas antigas ou de heranças espirituais. Portais pelos quais os encostos vinham visitar, sugar e paralisar, agora são fechados pelo fogo do céu. O selo do sangue de Jesus será como muralha viva sobre minha cama. Nenhum espírito maligno se aproximará do meu território sagrado. Declaro que todo parasita espiritual noturno que se escondia na escuridão, que se arrastava até minha alma para drenar meu ânimo, está agora sem abrigo. O fogo de Deus consome cada canto onde esses seres se escondiam. Eles se moviam em silêncio, mas agora são encontrados pela luz. Eu os expulso em nome de Jesus. Eu quebro suas artimanhas. Eu revogo seus acessos. Eu os lanço nas trevas exteriores. Senhor dos exércitos, envia teus anjos com tochas acesas para limpar minha casa, que visitem cada cômodo, cada janela, cada fresta onde espíritos de cansaço espiritual entravam enquanto eu dormia. Que todo rastro de presença espiritual indesejada seja varrido, queimado e removido. Eu consagro minha casa como santuário da tua glória, e onde tua glória habita, os parasitas espirituais não suportam permanecer. Eu declaro que nenhum espírito terá acesso aos meus pensamentos durante o sono. Toda tentativa de implantar dúvidas, medos ou insegurança será interrompida. Não sonharei com morte, destruição ou laços antigos. Não sonharei com o passado corrompido. Não abrirei minha alma enquanto durmo para visitantes espirituais. O único que terá liberdade em minha noite será o Espírito Santo de Deus. Todo encosto que tentava me visitar pela madrugada, trazendo insônia, movimentos no ambiente, ruídos, toques, arrepio, sombras ou presenças espirituais, eu expulso agora em nome de Jesus. Onde havia visitação demoníaca, haverá manifestação do céu. Onde havia perturbação, haverá paz. Onde havia desconforto, haverá descanso. A glória do Altíssimo encherá meus cômodos com luz que não se apaga. Espíritos vampíricos que drenavam minha força durante a madrugada, que faziam meu corpo acordar exausto, mesmo após horas de sono, estão agora amarrados. Não terão mais contato com minha essência. A fonte que usavam está seca. O alimento que buscavam foi tirado. Estou cercado por um muro de fogo. Estou coberto pela nuvem da glória. Estou firmado na rocha que não se abala, e não serei mais visitado pelas trevas. Senhor, renova meu espírito cada vez que eu repousar. Que o sono não seja apenas descanso físico, mas renovo espiritual. Que minha alma seja restaurada como jardim regado. Que minha mente seja purificada como fonte limpa. Que meu corpo seja fortalecido como terra fértil. Toda ação de drenagem energética está cancelada. Eu acordo revigorado. Eu descanso com segurança. Eu durmo em paz, porque tu estás comigo. Senhor, eu clamo pela devolução de tudo que foi sugado de mim por espíritos parasitas. Onde minha força foi drenada, que venha agora teu sopro de vida. Onde minha saúde foi minada silenciosamente por presenças espirituais ocultas, que desça agora tua unção curadora. Tudo que perdi,
Tudo que me foi roubado pela ação sutil das trevas, eu peço de volta em nome de Jesus. Eu profetizo que a força que me foi sugada será multiplicada. A energia espiritual que me foi arrancada será restaurada 7 vezes mais. Tudo que os encostos retiraram dos meus dias, da minha mente, do meu corpo e da minha disposição emocional, está sendo devolvido agora. Eu não andarei mais com cansaço inexplicável. Eu não carregarei mais peso sem causa. Eu não viverei mais esgotado, porque o Senhor me renova. Espíritos sugadores que drenaram minha alegria e deixaram em mim apenas exaustão, vocês não terão mais acesso à fonte da minha vitalidade. Eu sou alimentado pelo trono de Deus. Minha força não vem da carne, vem do Espírito. E onde vocês tentaram fazer secar meus rios internos, agora Deus está abrindo fontes. Águas vivas fluem dentro de mim. A estagnação foi quebrada e a restituição começou. Jesus toca agora meu corpo físico. Cada célula que perdeu vigor por ataques espirituais, cada órgão que se desgastou por presença oculta, cada sistema que sofreu lentidão por drenagem espiritual, agora recebe tua cura. Que tua glória percorra meus músculos, meus nervos, minha circulação, meu coração e meus ossos. Tudo que estava enfraquecido volta a ter vida. Tudo que estava murcho floresce pela tua palavra. Pai, onde minha mente foi sugada, onde pensamentos bons se tornaram pesados, onde projetos foram paralisados por fadiga espiritual, agora entra a tua luz. Eu declaro que minha memória é restaurada, meu foco é renovado, minha criatividade ressuscita. Os sugadores que paralisavam meus planos foram expulsos. Nenhuma névoa espiritual terá domínio sobre meus pensamentos. Eu penso com clareza. Eu sonho com intensidade. Senhor, devolve a força da minha oração. Onde os parasitas me deixaram apático, calado, sem fervor, sem voz, sem ânimo para buscar tua face, agora acende tua chama em mim. Que o fogo do Espírito queime em meu interior. Minha intercessão será como flecha afiada. Meu clamor será como trovão. Minha voz espiritual será ouvida nos céus. Todo cansaço foi arrancado, e em seu lugar veio unção dobrada. Eu clamo também pela restituição emocional, onde fui esvaziado por lutas espirituais silenciosas, por palavras negativas, por manipulações malignas, por drenagem invisível que me roubava a paz. Agora eu recebo equilíbrio. Meu interior é restaurado com óleo de alegria, com vinho novo de celebração. Eu não andarei mais cabisbaixo. A alma que estava sem cor agora resplandece. Onde havia tristeza, agora há vigor. Espíritos drenadores que vampirizaram minha fé, que lançaram dúvidas, desânimo e incredulidade no tempo de batalha, estão todos vencidos. Meu espírito se fortalece como águia. Minhas asas se renovam. Eu não me arrastarei mais. Eu não hesitarei mais. O Espírito de Deus me impulsiona com força irresistível. Nenhuma palavra de derrota permanecerá. Minha fé brilha como tocha em meio à noite. Deus eterno, restaura agora meu tempo. Cada minuto, cada hora, cada dia que perdi por causa de opressões invisíveis, por causa de fadigas sem explicação, por causa de forças que me sugavam enquanto eu tentava prosseguir, eu peço que tu me devolvas. Que os anos consumidos pela ação oculta dos parasitas sejam restaurados. Que os ciclos estagnados voltem a fluir. O tempo da restituição chegou e o inimigo não impedirá. Pai, fortalece meus braços espirituais. Onde antes eu me cansava para orar, jejuar ou permanecer firme, agora eu recebo ânimo sobrenatural. O peso foi quebrado. O jugo foi despedaçado. Eu recebo liberdade de movimento, leveza na alma, firmeza nos pés. Nada mais me prende ao chão da exaustão. Estou liberto das garras invisíveis que sugavam minha energia. Eu sou livre para andar com força renovada. Senhor, se houve palavras lançadas para minar minha força, se houve pragas ou maldições disfarçadas de conselhos, se houve sentenças espirituais que roubaram minha coragem, eu as quebro agora. Nenhuma voz do inferno prevalece. Nenhuma declaração contrária ficará de pé. Eu declaro que cada célula do meu ser ouve apenas a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito me diz: levanta-te, reveste-te de força. Eu recebo em meu espírito uma unção de renovo completo. Minha força não virá mais dos homens. Minha energia não será mais manipulável por atmosferas.
Eu serei constante, firme, inabalável. Mesmo diante de tempestades, não serei mais sugado, porque meu reservatório interior está selado por Deus. Minha fonte é eterna, e nada poderá secar o que o Senhor ativou dentro de mim. Pai, eu me levanto contra todo o espírito das trevas que tem sugado minhas finanças. Eu clamo contra encostos e parasitas espirituais que se escondem por trás da estagnação econômica, da dívida sem fim, da falta que consome, da miséria que insiste em bater a porta. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que todo espírito sugador de recursos está agora derrotado. Espíritos devoradores que se escondem em contratos, em alianças quebradas, em portas que se fecham de forma inexplicável. Eu ordeno que recuem. Todo fluxo financeiro que era drenado por causas ocultas, por legalidades não vistas, por manipulações espirituais invisíveis, agora está restaurado. Nenhuma artimanha infernal poderá mais tocar no sustento que Deus libera sobre a minha casa. O céu está aberto sobre mim. Toda a estagnação que se instalou como uma muralha invisível impedindo o avanço, impedindo novos contratos, fechando oportunidades, bloqueando o crescimento, está agora sendo desfeita. Onde antes havia parede, Deus abre estrada. Onde antes havia limitação, o Espírito Santo sopra a expansão. Eu declaro que a força que sugava meus rendimentos perdeu acesso, e toda a corrente foi quebrada pela palavra viva de Cristo. Espíritos que provocavam perdas constantes, gastos repentinos, contas que surgiam do nada, prejuízos inexplicáveis e assaltos financeiros sorrateiros, vocês foram encontrados. Nenhuma atuação invisível sobre meu dinheiro continuará. Minha conta bancária está coberta pelo sangue do Cordeiro. Minha carteira, minha empresa, meu sustento, meus projetos, tudo está selado por Deus. Nada será roubado em oculto. Eu profetizo que cada furo no meu celeiro espiritual está sendo tapado com óleo do céu. Todo buraco onde meu esforço escorria sem retorno está sendo selado. Nenhum parasita financeiro poderá mais sugar meu suor. O que eu plantar, eu colherei. O que eu trabalhar, eu usufruirei. O que eu guardar se multiplicará. A unção do Senhor cobre a administração dos meus bens. A sabedoria de Deus guia meus passos. Senhor, eu te peço, remove da minha vida qualquer laço, aliança ou brecha que tenha permitido acesso às trevas na área das finanças. Se houve consagração errada, voto impuro, pacto feito em ignorância, eu te suplico, desfaz agora. Eu renuncio todo vínculo com fontes sujas, com acordos espirituais distorcidos, com promessas contaminadas. Eu corto todo canal de drenagem espiritual que estava ligado ao meu sustento. Espíritos vampíricos que se aproveitavam do meu cansaço para sugar também meus recursos, eu os repreendo. Espíritos que colocavam peso sobre os ombros para impedir avanço profissional, inspiração, visão empreendedora e decisões assertivas, estão agora sem ambiente. A luz do Senhor ilumina minhas decisões. O espírito de sabedoria desce sobre mim, e todo o caminho financeiro que eu trilhar será pavimentado com paz. Toda tentativa do inimigo de me manter refém da dependência de homens, da miséria geracional, da humilhação constante por falta de recursos, está agora quebrada. Eu não nasci para viver sob jugo financeiro. Eu sou herdeiro da promessa. Eu tenho direito à abundância espiritual e material, não para a exaltação da carne, mas para glorificar ao Deus vivo. E tudo o que me pertence no reino será manifesto na terra. Eu declaro em nome de Jesus que as obras invisíveis que travavam meus negócios estão sendo desfeitas. As palavras lançadas por inveja, as pragas lançadas em silêncio, os olhos que se voltavam com desejo de destruição, estão todos sendo derrotados. Nenhuma maldição financeira terá poder sobre mim. Toda a sentença do inferno que dizia que eu nunca prosperaria está anulada. Eu caminho com o selo do céu. Pai eterno, restitui agora tudo o que foi roubado. Cada moeda, cada contrato, cada chance que foi sugada por encostos invisíveis. Que Joel 2:25 se cumpra sobre minha casa. Que os anos de prejuízo sejam convertidos em anos de colheita. Que o tempo perdido seja compensado com favor dobrado. Onde o inimigo plantou escassez, o Senhor faz brotar multiplicação. Onde havia deserto, nasce provisão.
Espíritos que causavam dívida atrás de dívida, atraso sobre atraso, preocupação constante com as contas, medo do amanhã, opressão no ato de comprar ou vender, eu os destruo agora em nome de Jesus. Eu declaro liberdade na área financeira. Eu respiro leveza. Eu gero recursos com paz. Eu movo-me com fé, e nada mais será como antes. A corrente foi quebrada. O roubo foi interrompido. A restauração começou. Deus da abundância, abre agora os celeiros celestiais sobre minha cabeça. Que haja liberação de sabedoria para investimentos, para ideias criativas, para parcerias saudáveis. Eu não serei mais enganado. Eu não entrarei em alianças que drenam minha prosperidade. Eu saberei dizer não quando for armadilha, e saberei dizer sim quando for direção divina. O Espírito Santo será meu conselheiro financeiro. Eu declaro que todo medo de lidar com dinheiro, medo de crescer, medo de prosperar por causa de traumas espirituais, foi vencido. Eu não terei mais medo de abundância. Não serei mais sabotado por crenças ocultas que diziam que não era para mim. Todo o peso foi removido. Toda mentira foi arrancada. Eu fui feito para administrar recursos com excelência e propósito. Nada que vem de Deus será impedido. Meu sustento vem do alto. E porque vem do alto, não será drenado por demônios. Não será contaminado por encostos. Não será atrasado por maldição. Tudo que Deus libera sobre minha casa chega com força, permanece com propósito e se multiplica com bênção. Eu sou como árvore plantada junto ao ribeiro. Não temo seca, não temo perdas, não temo o amanhã. Deus é meu provedor eterno. Eu me levanto em nome de Jesus Cristo para confrontar todo o espírito da inveja que tem se levantado contra a minha vida. Eu declaro que toda seta de olho maligno, todo olhar contaminado com desejo de ver minha queda, toda presença silenciosa que carrega peso espiritual contra mim, está agora sendo arrancada pelo fogo do Espírito Santo. Nenhum olhar contrário prevalecerá. Eu ordeno que toda carga espiritual lançada por inveja, ciúme, cobiça ou intenção maligna seja dissipada agora. Todo o peso que se instalou no meu ambiente após conversas, visitas, toques ou observações carregadas de maldade está sendo destruído. Não importa de onde veio, não importa quem lançou, está tudo sendo desfeito agora. O sangue de Jesus é meu escudo. Minha vida está blindada pela presença do Altíssimo. Espíritos que atuam em silêncio, se alimentando da inveja que outros sentem por mim, eu os expulso agora. Vocês que andam como nuvens invisíveis, gerando travas, desacertos, tropeços, atrasos e doenças súbitas, estão todos derrotados. O fogo do Senhor queima cada fio dessa trama espiritual. Nenhuma influência do olho gordo permanecerá ativa. Onde havia dano, Deus trará dupla restituição. Deus vivo, sela minha imagem espiritual com tua luz. Onde antes era fácil mirar, agora será impossível tocar. Eu declaro que cada tentativa de me atingir por inveja espiritual cairá por terra antes de chegar. Toda praga disfarçada de elogio, toda palavra dita com veneno camuflado de bênção, está agora neutralizada. Meu nome está no altar do Senhor. Minha reputação está nas mãos do Altíssimo. Ninguém a derrubará. Eu oro para que o Senhor destrua agora toda a rede de murmuração, toda reunião oculta, todo cochicho espiritual contra mim. Eu declaro que cada conversa levantada com malícia será interrompida pelo som do céu. Todo comentário que serviu de ponte para lançar inveja sobre mim será engolido pela voz de Deus. O que foi falado se cala. O que foi planejado se desfaz. O que foi lançado se retorna ao emissor sem retorno. Senhor, corta agora todo laço de alma que me ligava a pessoas invejosas. Amizades que sugam, relacionamentos que drenam, alianças que contaminam. Tudo é quebrado. Toda alma conectada a minha apenas por interesse, por espionagem espiritual, por vigilância maligna, será agora desconectada. O laço se rompe, o elo se parte, a influência se desfaz. Eu sou livre, eu sou limpo, eu sou guardado. Declaro que meu ambiente será purificado. Todo peso que entra junto com visitas, toda atmosfera pesada que permanece após encontros, todo incômodo que aparece sem explicação após contatos com determinados rostos, será removido.
Os olhos que veem com aparência de amor, mas carregam desejo de ver minha queda, serão confundidos. Nenhuma presença carregada com inveja permanecerá em pé diante da glória do Senhor. Espíritos de vigilância maligna, que seguem meus passos, que observam minhas conquistas, que se disfarçam de simpatia, mas por dentro desejam minha falência, estão agora expostos. Vocês não conseguirão mais me seguir. A nuvem de Deus me cobre. O vento do Espírito me desloca para fora da rota do mal. Os olhos dos invejosos ficarão cegos diante da minha vitória, e sua fúria se voltará contra as trevas que os usam. Jesus Cristo toca agora tudo que é meu. Meus bens, minha casa, minha família, meu trabalho, minhas roupas, meu semblante, minha voz, minhas fotos. Tudo que me representa, tudo que foi alvo do olhar pesado do inimigo, agora está selado com sangue. Nenhuma imagem minha será ponto de contato. Nenhuma lembrança minha será ponto de acesso. Nenhuma menção ao meu nome será portal para o mal. Eu profetizo que toda inveja se transformará em trampolim. Tudo que lançaram para me prejudicar servirá de degrau. Todo veneno lançado por trás, toda seta preparada na calada da noite, todo desejo de queda escondido em palavras suaves, agora volta como colheita para os que plantaram, e a minha casa será exaltada, e a minha paz será dobrada, e minha força será testemunho de que Deus me guardou. Espírito de inveja, eu declaro guerra contra você. Você não terá mais espaço na minha história. Você não encontrará mais brecha em mim. Você não tocará mais nas minhas finanças, nem nos meus filhos, nem nas minhas ideias, nem nas minhas portas abertas. Onde você antes se infiltrava, agora há muralha de fogo. Onde você antes se alimentava, agora há altar de adoração. Você está cercado. Você está vencido. Senhor, se houver palavras que foram liberadas contra mim por inveja, palavras ditas em consagrações, em festas, em encontros sociais, em ambientes de trabalho, em círculos familiares, eu cancelo todas agora. Profetizo silêncio onde havia vozes contra mim. Profetizo confusão onde havia estratégias contra a minha paz. Profetizo proteção onde havia brecha. Tudo que era contra, agora se curva ao nome de Jesus. Senhor de toda a autoridade, eu confrontar agora toda manipulação espiritual oculta. Todo espírito que tentou dominar minha mente por influência invisível, que tentou conduzir meus passos por encantamento, por opressão silenciosa, por comandos lançados no invisível, está agora expulso em nome de Jesus. Nenhuma força maligna me manipulará, nenhuma vontade contrária governará meus caminhos. Eu quebro agora todo comando espiritual emitido contra mim em rituais, palavras murmuradas, objetos consagrados, atos simbólicos ou pensamentos direcionados, onde houve encantamento lançado para controlar minhas emoções, para dobrar minha vontade, para gerar decisões contrárias à direção de Deus, tudo agora é anulado. O poder do sangue de Cristo desfaz toda amarra e toda manipulação oculta. Senhor, quebra agora os laços invisíveis que ligam minha alma a lugares ou pessoas que exercem domínio disfarçado, onde houver conexão maligna criada por feitiçaria emocional, por controle silencioso, por desejos de posse, por orações invertidas, por pressões espirituais camufladas, tudo isso é dissolvido agora. Declaro que estou livre para ouvir a voz do Espírito Santo sem interferência. Espíritos de sedução espiritual que se vestem de luz, mas agem como agentes do engano, eu os expulso. Toda energia lançada com aparência de preocupação, mas carregada de controle. Toda suposta amizade carregada de peso espiritual. Todo vínculo afetivo que se tornou brecha de opressão. Eu desligo, eu quebro, eu revogo. Minha mente não será mais confundida por palavras doces com intenções amargas. Jesus, coloca agora teu fogo nas palavras que foram ditas contra mim. Que toda oração distorcida, feita em nome falso, todo pedido oculto levantado para manipular meus passos, toda tentativa de conduzir minha vida por meio de invocações espirituais, seja agora desfeita. O céu governa minha história. O teu espírito me guia com paz. Nenhum ritual das trevas terá controle sobre minha jornada. Declaro cancelada toda escrita espiritual feita contra mim. Se houveram nomes registrados em objetos, escritos enterrados, papéis queimados,
contratos lançados no mundo espiritual com intenção de domínio, tudo agora está sendo desfeito. A cédula foi rasgada. O decreto foi anulado. As sentenças foram queimadas. Tudo o que me prendia espiritualmente sem eu saber, agora caiu por terra em nome de Jesus. Senhor, todo encantamento que gerava ciclos de repetição, decisões erradas, laços afetivos nocivos e portas abertas para influências malignas, agora é arrancado. Não andarei mais em círculos. Não serei mais confundido. Todo laço construído com aparência de proteção, mas que escondia domínio espiritual, está quebrado. Meu espírito foi liberto da manipulação invisível. Minha alma foi lavada pela verdade. Pai de luz, dissipa agora toda a sombra que me rodeava por culpa dessas manipulações. Se havia neblina espiritual que impedia discernimento, se havia bloqueio de revelação, se havia cegueira momentânea, agora eu declaro visão limpa. Vejo com clareza, ouço com nitidez, caminho com firmeza. Não sou mais controlado por correntes sutis, por vínculos ocultos, nem por armadilhas disfarçadas. Todo espírito de laço invisível que se prendia a mim por dor, por culpa, por promessas humanas ou por alma quebrada, eu expulso agora. O Espírito Santo me liberta. As algemas emocionais caem. Os contratos não escritos são apagados. As dívidas espirituais que alguém dizia que eu devia estão canceladas. Jesus Cristo já pagou meu preço. Não devo nada a nenhum sistema de opressão oculta. Eu declaro que minha mente, minha alma e meu corpo estão limpos de toda programação espiritual maligna. Palavras lançadas na infância, frases repetidas que entraram como maldição, expressões usadas para me moldar com medo, controle e limitação, estão quebradas. Nenhuma voz vai me conduzir fora da palavra. Nenhuma frase repetida com ódio terá mais efeito. Toda raiz de manipulação foi cortada. Deus eterno expõe agora tudo que estava escondido. Traz à luz todas as alianças espirituais feitas sem minha permissão. Mostra onde lançaram palavras de domínio. Revela onde consagraram decisões que deveriam ser minhas. E enquanto tu mostras, eu declaro juízo contra toda fonte de manipulação. Que haja vergonha para o manipulador espiritual. Que haja libertação para o manipulado. Espíritos de aprisionamento espiritual, que colocam medo de romper, medo de decidir, medo de prosperar, medo de dizer não, medo de ser livre. Eu os expulso agora. Não serei mais refém da opressão. Não serei mais mantido em cativeiro por vínculos falsos. Eu sou guiado pela paz de Deus, não por pressões espirituais. O jugo foi destruído. Eu sou livre em Cristo Jesus. Senhor Deus de cura e restauração, eu clamo agora contra todo espírito que se esconde atrás de doenças sem causa. Eu profetizo que toda enfermidade enviada pelo reino das trevas, todo sintoma que os médicos não explicam, toda dor que surge e desaparece sem controle, todo mal-estar que se arrasta por anos sem diagnóstico, agora será confrontado pelo fogo consumidor do Espírito Santo. Eu declaro guerra contra espíritos de enfermidade. Toda presença maligna que foi enviada para consumir meu corpo, drenando minha saúde, paralisando meu ânimo, gerando fraqueza sem motivo, está agora identificada e expulsa. Não aceito mais esse jugo oculto sobre minha carne. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Onde havia opressão física, agora haverá libertação total e completa pela autoridade de Jesus. Espíritos que lançaram setas de enfermidade durante a madrugada, que se esconderam em áreas frágeis do meu corpo, que atuam por meio de peso espiritual, de palavras malditas e de consagrações infernais, estão todos vencidos. Nenhuma presença invisível permanecerá em meu sistema nervoso, digestivo, respiratório, ósseo ou circulatório. Cada órgão meu será agora tocado pelo dedo de Deus. Pai Santo, liberta agora minha mente da opressão que gera sintomas físicos, onde a ansiedade espiritual se transformou em dor, onde o medo virou insônia, onde o peso virou enxaqueca, onde o ataque maligno se disfarçou de problema emocional. Tudo está sendo desmascarado. Nenhuma enfermidade camuflada permanecerá. O Espírito Santo sopra vida sobre meu corpo e despedaça toda a armadilha invisível. Deus eterno, toda enfermidade que entrou por meio de palavras lançadas, feitiçarias, pragas, declarações malditas,
votos feitos por outros, maldições familiares ou rituais contra minha saúde, agora está sendo removida pela raiz. Toda dor geracional, todo padrão de doença que percorre minha linhagem por ação espiritual está sendo quebrado. Meu sangue foi purificado. Minha herança está em Cristo. Senhor Jesus, cobre agora meu corpo com teu sangue precioso. Onde houver nódulos invisíveis, caroços espirituais, inflamações provocadas por espíritos sugadores, parasitas espirituais que se alojam em áreas vulneráveis, que se alimentam de dor, estão todos sendo expulsos agora. Onde antes havia semente do mal, agora haverá frutos de cura. Onde havia doença sem nome, haverá testemunho de milagre. Espíritos de roubo de vitalidade que drenam energia física ao longo do dia, que colocam cansaço crônico, moleza, sonolência, peso no corpo, peso nos olhos, desânimo físico contínuo, eu os expulso agora. Vocês não tocarão mais na minha força. Vocês não impedirão mais meu movimento. Meu corpo se erguerá com vigor renovado. Onde havia lentidão, Deus colocará aceleração. Onde havia fraqueza, haverá renovo. Pai, visita agora os ossos, as articulações, os nervos, os músculos. Toca onde a dor se escondeu por anos. Toca onde o diagnóstico não explica. Toca onde ninguém toca. Eu clamo pela tua cura invisível. Cura que não depende de medicamentos. Cura que vai além do que os exames podem ver. Onde o inimigo colocou seu dedo, agora vem a mão de Deus. Onde o espírito de enfermidade agia, agora age a glória do Senhor. Eu declaro que a enfermidade espiritual que estava mascarada foi denunciada. Espíritos de tormento que causam sintomas noturnos, tremores, sufocamento, formigamento, calor ou frio repentino, tontura sem motivo, sensação de opressão sobre o peito. Está tudo quebrado. Eu não serei mais dominado por manifestações físicas de opressão demoníaca. Minha saúde está selada com fogo e unção. Senhor, renova minha força diariamente. Todo espírito que vinha com estratégia para esgotar meu corpo, enfraquecer meu coração, sugar minha imunidade, gerar acidentes, aumentar dores crônicas, tudo isso agora é interrompido. O ciclo de recaídas acabou. O retorno das dores cessou. O vai e volta dos sintomas foi cancelado. O Senhor está me firmando sobre pés de ferro e coluna de glória. Jesus, eu profetizo sobre o meu corpo, saúde. Profetizo sobre meus ossos, vida. Profetizo sobre meu sangue, limpeza. Profetizo sobre meus pensamentos, leveza. Profetizo sobre minha pele, meus olhos, meus rins, meu estômago, meu fígado, meus pulmões. Ordem divina. Todo desequilíbrio espiritual que gerava desequilíbrio físico, agora está sendo alinhado pela tua voz. Onde tua palavra entra, a doença sai. Espíritos que tentavam impedir meu chamado por meio de enfermidades, que paralisavam meus projetos por meio de crises, que usavam a dor física para me colocar em cárcere emocional, estão vencidos. Eu não serei mais oprimido por sintomas constantes. Eu não andarei mais como quem carrega um fardo invisível. A unção que desce sobre mim me torna forte. O Espírito Santo me enche de força como um exército em marcha. Senhor, quebrar todo o laço afetivo que tem sido usado como canal de opressão espiritual. Eu clamo contra toda alma ligada a minha por meio de manipulação, controle, sedução ou engano. Onde houver vínculo que não veio do céu, onde houver relação que drena, esgota, confunde e enfraquece, tudo agora será cortado pela espada do Espírito. Eu declaro guerra contra toda aliança emocional que se tornou brecha para o inimigo. Amizades tóxicas, relacionamentos distorcidos, pactos inconscientes, promessas feitas em dor, conexões construídas no trauma, tudo isso agora é apresentado ao Senhor. Se o vínculo não glorifica teu nome, se foi estabelecido por pressão, necessidade ou medo, eu clamo, quebra, corta, dissipa, destrói. Espíritos que atuam através de ligações afetivas para sugar minha energia, para roubar minha paz, para me arrastar para fora do propósito, estão todos expulsos. Não serei mais manipulado por afeto distorcido. Não serei mais conduzido por culpa emocional. O Espírito Santo governa meus vínculos, e tudo que estava sendo usado como corrente será agora removido. Eu respiro liberdade. Senhor, sela meu coração com tua verdade.
Onde houver alma presa a mim por lembranças contaminadas, por experiências de dor, por palavras marcadas por opressão, eu entrego tudo em tuas mãos. Declaro encerrados os ciclos repetitivos com pessoas que me puxam para trás. Não darei mais espaço a alianças que servem como pontos de acesso do inimigo. Minha alma pertence a ti, e mais ninguém. Toda influência invisível de pessoas que já passaram pela minha vida, mas ainda drenam minha paz, está sendo quebrada. Onde havia lembrança que provocava peso, onde havia nome que causava confusão, onde havia memória que impedia o novo de Deus, tudo isso está sendo apagado agora. O sangue de Jesus limpa meu coração, e onde antes habitava o passado, agora habita a promessa. Espíritos familiares que usam rostos conhecidos para me manter preso em ciclos de humilhação, acusação ou dependência, eu os expulso. Não carregarei mais fardos que não são meus. Não sustentarei mais alianças que o céu não selou. Toda manipulação espiritual por meio de palavras doces, gestos sutis ou chantagem emocional está exposta. A mentira foi desmascarada. E eu sou livre pela verdade. Pai, eu oro agora para que todo relacionamento tóxico seja removido. Onde houver presença constante que me afasta da tua voz, onde houver companhias que apagam minha fé, onde houver contatos que desestabilizam minha mente, eu clamo por separação divina. Que a tua mão me arranque de todo campo de contaminação emocional. Eu escolho o caminho da santidade. Eu escolho o ambiente do teu espírito. Eu profetizo libertação dos laços que me impediam de avançar. Onde o inimigo usava conexões humanas para paralisar meu chamado, para minar minha energia, para desviar meu foco, tudo está sendo desfeito. Nenhuma voz contrária prevalecerá. Nenhuma pessoa usada pelas trevas terá domínio sobre minha jornada. Minha mente é livre, meu coração é blindado, minha alma está selada pelo Espírito de Deus. Senhor Jesus, reconstrói em mim a visão correta sobre relacionamentos. Cura as áreas afetivas que estavam contaminadas. Restaura minha capacidade de confiar com discernimento. Remove toda cegueira que me impedia de ver o perigo disfarçado de carinho. Eu clamo por laços que venham do céu, amizades que edificam, alianças que sustentam, vínculos que glorificam teu nome. Tudo fora disso será podado. Todo espírito que entrava por meio de relacionamentos rompidos que usava mágoa, ressentimento ou saudade para minar minha força, agora está expulso. Não viverei mais olhando para o que foi. Não ficarei preso ao que passou. A estação nova chegou. E com ela vem cura, perdão, libertação e alívio. Nenhuma lembrança me acorrentará. O tempo da dor afetiva terminou. Agora é tempo de renovo. Espíritos de confusão que se aproveitam de laços sentimentais para lançar dúvidas, ciúmes, brigas, palavras pesadas, afastamentos sem motivo, vocês foram derrotados. Nenhuma aliança que Deus estabeleceu será quebrada por interferência espiritual. E nenhuma relação que Deus não estabeleceu será sustentada pela força da alma. O Espírito governa, e onde Ele governa, há ordem. Pai Santo, eu coloco diante de Ti todos os meus relacionamentos atuais. Toca com Teu fogo, revela o que precisa sair, confirma o que deve permanecer, quebra o que me contamina, fortalece o que me aproxima de Ti. Não serei mais enganado por sorrisos falsos, não serei mais dominado por laços formados em trevas. Onde houver aliança errada, que se quebre. Onde houver aliança santa, que floresça. Eu declaro guerra contra pensamentos nebulosos, contra vozes estranhas, contra a pressão invisível que tenta me forçar ao erro. Eu não sou guiado por dúvidas. Eu não sou dominado por caos interno. A mente de Cristo governa meus pensamentos. E toda a nuvem escura que pairava sobre mim agora se dissipa. Espíritos que lançam ataques mentais para interromper meu raciocínio, que lançam peso nos momentos de oração, que tentam me silenciar com cansaço emocional, estão sendo derrotados. Eu clamo ao Senhor por alívio sobre meus pensamentos. Que a tua luz entre agora nas regiões escondidas da mente onde a opressão criou raízes. Eu declaro que minha mente é limpa, minha mente é sã, minha mente é liberta. Eu expulso agora todo pensamento de desistência, ideias de fuga, de abandono, de morte, de desânimo, de desistir de tudo. Não são minhas,
são setas do inferno, e cada uma delas está sendo arrancada agora pelo poder do nome de Jesus. Não darei mais espaço para pensamentos sombrios. Eu não viverei à beira do colapso. Eu não andarei mais sobre o fio do medo. A mente que habita em mim agora está cercada de vida. Senhor, cobre minha mente com o sangue do Cordeiro, onde o inimigo plantou dúvidas para apagar minha fé, onde ele usou situações para lançar vozes contrárias à tua promessa, onde ele tentava silenciar meu espírito com ansiedade, angústia e peso. Tudo está sendo removido. Eu declaro minha mente alinhada com a tua palavra, e toda a interferência do inferno está sendo silenciada neste exato momento. Espíritos de tormento mental, que se alimentam do medo do amanhã, que paralisam decisões com insegurança, que enfraquecem a alma com cansaço mental, eu os repreendo. Vocês não tocarão mais nos meus pensamentos. Nenhuma sugestão maligna terá espaço em minha consciência. Não serei mais manipulado por ideias de fracasso. Toda a narrativa do inferno está cancelada. Só a voz de Deus terá lugar. Eu declaro encerrado o ciclo da instabilidade. Um dia ânimo, no outro cansaço. Um momento fé, no outro dúvida. Uma hora paz, depois inquietação. Chega. O ciclo foi quebrado. A oscilação acabou. O Espírito de Deus me estabiliza. Minha mente não será mais território em guerra. Agora será habitação de paz. Onde havia ruído, haverá silêncio. Onde havia confusão, haverá direção clara. Pai eterno, toca agora a raiz do esgotamento emocional. Se o inimigo plantou peso nos pensamentos, se ele usou palavras de pessoas próximas para criar traumas, se ele soprou medo camuflado em conselhos humanos, tudo isso está sendo dissolvido. Eu não carrego mais essa sobrecarga. Eu descanso em ti. E no teu descanso há cura, há alívio, há leveza. Minha mente encontra repouso na tua presença. Jesus liberta minha mente das amarras invisíveis. Memórias que paralisam, lembranças que machucam, cenas que se repetem como tormento, frases que entraram como dardos, pensamentos que não param, ideias aceleradas, pensamentos confusos. Tudo isso agora se cala. O vento do Espírito sopra sobre minha consciência. A mente que estava cercada agora é invadida pela tua glória. O fardo caiu. Espíritos que trabalham na madrugada, lançando insônia, opressão noturna, pensamentos invasivos, pesadelos repetitivos e preocupações excessivas, eu os expulso. A noite não será mais campo de batalha. Eu dormirei em paz. Os meus pensamentos serão selados com louvor. Minha mente será protegida pela espada do Senhor. Nenhum dardo maligno penetrará durante o sono. Eu descanso em segurança. Eu profetizo sobre minha mente estabilidade. Profetizo ordem. Profetizo luz. Profetizo alinhamento com os céus. Onde antes havia confusão mental, agora haverá clareza. Onde havia peso, agora leveza. Onde havia ruído, agora discernimento. Cada pensamento contrário à palavra de Deus será levado cativo. Cada influência estranha será desfeita. Minha mente foi redimida e será canal da sabedoria divina. Senhor, destrói agora fortalezas mentais que o inimigo construiu com mentiras. Mentiras que diziam que eu não era capaz. Mentiras que diziam que eu ia falhar. Mentiras que diziam que eu não tinha valor. Mentiras que diziam que não ia passar. Todas essas vozes caíram por terra. Tua verdade se levanta como muralha. Tua palavra se ergue como escudo. E nada poderá apagar o que o Senhor diz a meu respeito. Deus de poder, enche agora minha mente com tua presença. Eu clamo por pensamentos puros, por visão de futuro, por foco, por intrepidez, por decisão com sabedoria. Que o Espírito Santo seja meu conselheiro diário. Que todo o processo mental seja governado por ti. Que toda escolha que eu fizer seja guiada pela tua voz. Não andarei mais no escuro. Não pensarei mais segundo a carne. Tua mente habita em mim. Senhor, Deus de guerra e santidade, eu coloco agora minha casa diante do teu altar. Declaro que este território é consagrado ao Senhor Jesus. Toda presença maligna que tenta habitar no ambiente físico onde moro está agora confrontada pela tua glória. Nenhum espírito estranho, nenhum encosto oculto, nenhuma força noturna terá direito de permanecer.
Este lugar foi marcado com sangue e fogo. Eu ordeno agora que todo espírito que entra escondido pelas portas da distração, da desordem, da mágoa, da idolatria, da desobediência e da contaminação seja arrancado. Não aceito mais vultos, ruídos, pressões invisíveis, calafrios, opressão noturna, cansaço dentro de casa. Este lugar será território de descanso e presença divina. Tudo o que não glorifica o Espírito Santo será expulso agora. Espíritos que andam pelas paredes, que se escondem nos cômodos, que tentam se alimentar de brigas, discussões, ódio e ressentimento familiar, eu os repreendo. Não terão domínio sobre minha família. Não terão influência sobre minha rotina. Não causarão confusão nos relacionamentos. Não promoverão divisões sutis. Onde vocês estavam agindo, agora o fogo de Deus desce e consome tudo. Senhor, queima agora todo objeto consagrado que esteja dentro da casa. Se há algo que foi colocado como ponto de acesso, como canal de opressão, mesmo que por ignorância, que seja revelado. Toda peça, todo enfeite, todo item que foi usado em rituais, toda lembrança carregada de maldição, todo artefato que carrega ligações espirituais com as trevas, está agora sob julgamento e será retirado. Declaro cancelado todo feitiço lançado contra esta casa. Trabalhos feitos para trazer intrigas, portas fechadas, enfermidades, miséria, tristeza constante, está tudo quebrado. Toda oferenda feita contra este lar, toda invocação de espíritos para habitar nos cantos da casa, todo despacho enterrado em frente ou lançado nas madrugadas, está agora neutralizado. O anjo do Senhor acampa ao redor. Jesus, cobre agora cada cômodo com teu sangue. Toca nos quartos, na sala, na cozinha, nos banheiros, nos corredores. Onde o inimigo tentou construir fortalezas espirituais, onde ele estabeleceu bases de opressão, onde ele tentou levantar tronos, tudo está sendo derrubado. Tua glória enche a casa, não há mais espaço para trevas. As cortinas da opressão foram rasgadas. Agora reina a luz do alto. Toda a atividade espiritual que acontecia na calada da noite, que se manifestava em sonhos perturbadores, em ruídos, em pressões no peito, em sensação de presença maligna, está agora cancelada. Não haverá mais visitação demoníaca neste ambiente. Nenhum espírito se moverá livremente aqui. O Senhor colocou sentinelas celestiais. Anjos com espadas de fogo guardam esta casa noite e dia. Eu declaro paz sobre esta casa. Onde antes havia tensão, haverá descanso. Onde havia cansaço, haverá renovação. Onde havia briga, haverá reconciliação. Onde havia clima pesado, haverá leveza. Toda a atmosfera de contaminação espiritual foi removida. Todo espírito que se alimentava de ambiente tenso foi expulso. Esta casa é a extensão do altar. Este lar pertence ao reino de Deus. Senhor, sela todas as janelas espirituais com teu nome. Se havia portais abertos por práticas passadas, por pecados antigos, por palavras ditas, por invocações, por visitas que deixaram rastros espirituais, tudo isso está sendo fechado. Nenhuma entrada ficará exposta. Nenhum portal será usado por demônios. Todo acesso foi interditado, e somente tua presença habitará plenamente aqui. Todo espírito que tentava se esconder nas sombras, que andava pelos cantos, que observava pela madrugada, que causava medo em crianças, perturbações em adultos, inquietações inexplicáveis, agora está sendo confrontado. Não importa como entrou, agora está saindo. Toda legalidade foi revogada. Toda resistência foi vencida. O fogo do Espírito varre este lugar como tempestade de glória. Pai, coloca agora teu som sobre os ambientes. Que o som da adoração invada os cômodos. Que o som da tua palavra ressoe pelas paredes. Que os louvores da tua presença quebrem as barreiras espirituais. Que o ambiente se torne impróprio para qualquer obra do inferno. Que nenhum demônio suporte permanecer. Que o clima seja tão carregado da tua glória que só tua voz possa ecoar. Jesus, unge agora as portas com tua presença. Cada entrada, cada passagem, cada portal físico será selado pela tua mão. Toda entrada espiritual usada para lançar pragas, amarras ou espíritos, agora foi bloqueada. Onde antes o inimigo entrava sem ser notado, agora ele não tem mais permissão.
A casa está guardada, o lar está protegido, e nenhuma maldição voltará a se levantar neste território. Se você ficou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo te visitou. Cadeias foram quebradas, maldições foram dissolvidas, e o inferno perdeu mais uma batalha. Mas não pare por aqui. A guerra continua. Volte e ouça esta oração quantas vezes forem necessárias. Se inscreva agora no canal Voz do Espírito. Ative o sino e compartilhe esta oração com quem você ama, porque você não está sozinho. Aqui é o seu lugar de refúgio. Aqui é o seu campo de batalha. E até o fim nós vamos guerrear em oração, porque quem guerreia em espírito vence no natural. Que Deus te abençoe com vitória completa.